E uma jornalista aqui do Alto Vale lançou um livro, um romance ambientado em uma época que é marcante na história do mundo. O ano é 1943. Sofia é brutalmente afastada dos filhos pequenos e do marido e levada para um campo de concentração nazista. Começa aí uma história de sobrevivência que conduz o leitor pelas mais de 100 páginas de Memórias de Liberdade. O livro da Elisiane é uma obra de ficção. A Sofia não existe, mas ao mesmo tempo poderia ser qualquer uma das muitas mulheres que viveram esse tipo de situação durante a Segunda Guerra Mundial. Foi o inconformismo com o horror dessa época que despertou na autora a vontade de contar essa história. Eu sempre tive muito interesse pelo assunto da Segunda Guerra Mundial, em tentar entender o que levou o ser humano a fazer o que ele fez, a cometer as atrocidades que ele cometeu. E eu cheguei à conclusão, não sou historiadora, mas cheguei à conclusão que foi uma disseminação de ódio e discriminação que levou a tudo isso. Então eu acredito que esse tenha sido o principal ponto de inspiração para tentar fazer com que as pessoas conheçam a verdade, apesar de ser um tema muito difundido, e para que a gente consiga também combater muito negacionismo que ainda existe sobre esse tema com essa verdade, apesar de ser um livro de ficção. A protagonista e os outros personagens do livro, assim como a história em si, vieram para Elisiane em um único final de semana. Na verdade, o livro ele nasceu meio que por acaso. Eu ia participar de um concurso de contos e eu decidi fazer uma história. Por que não fazer como se eu fosse uma prisioneira em um campo de concentração? Aí eu comecei a escrever e rendeu muito. Eu acabei não utilizando ele para o concurso, fiz outro, E eu vi que tinha potencial para se tornar um livro. Então, a partir desse rascunho, que eu escrevi naquele fim de semana, eu fui adaptando os capítulos e fazendo ele até se tornar a obra que hoje a gente tem impressa. Mas se em tão pouco tempo ela já sabia exatamente a história que queria contar, fazer isso deu um pouco mais de trabalho. Entre escrever, revisar, reeditar e chegar à publicação dessa obra aqui, foi preciso cerca de 1 ano. E no domingo, os leitores puderam conhecer a Sofia e suas memórias de liberdade. O lançamento foi o primeiro passo para que a obra chegue às mãos do público. Nas minhas redes sociais eu já deixei o link certinho com as plataformas de compra. Se quiser comprar comigo também, pode ser. E essa é uma parte também que dá um pouco de receio para quem escreve, porque a gente sempre fica muito inseguro em saber se as pessoas vão gostar, se vai receber muita crítica, enfim. Mas eu acredito que vai ser, já está sendo sucesso, tem muita gente pedindo. E eu espero que ele toque o coração das pessoas, assim como tocou o meu quando eu escrevi. Além de ler a trama criada pela autora, é possível visualizar o cenário que ela tinha em mente enquanto fazia isso, através das ilustrações feitas exclusivamente para o livro. O ilustrador é o Thiago Souza, Ele é o ator dos Ratos, é quadrinista, E foi a primeira experiência dele também em fazer, não desenhar ratos, mas pessoas, E ele fez isso com muita maestria. Ele ilustrou a capa, todo o miolo, do livro, ele fez um desenho por capítulo, mais alguns adicionais. E ele conseguiu trazer toda a essência do livro nesses desenhos, E também mostrar a realidade que era vivida naquela época. Daqui para frente, as memórias da Sofia vão se tornar as memórias de muita gente. É a materialização de um sonho, E essa sensação também às vezes assusta um pouco, porque agora esse livro era meu até agora, mas agora vai ser do mundo, vai ser das pessoas. Então, ao mesmo tempo que traz felicidade, traz um pouco de receio também em saber o que vai acontecer daqui para frente.